Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Hoje vamos trazer junto às rádios Jesus na Rua, Palavra e Oração, no YouTube, no Instagram, no Telegram e na fanpage Jesus na Rua. Estamos ao vivo na comunidade Jesus na Rua. Eu, Márcia, faço parte do Jesus na Rua, junto com o apóstolo Adilson Bonfim e o pastor Romalino. O apóstolo vai trazer uma palavra para a família. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua e estamos muito felizes, muito alegres, né, de estarmos aqui nessa noite para compartilhar essa palavra para a família. Esse é o culto da família, na comunidade Jesus na Rua. Nós estamos aqui hoje recebendo uma visita muito especial, que já não é mais visita, né? Já é da casa, inclusive ele já está conosco, né? Nessa pegada de fé, nessa pegada de esperança, de alegria. E pastor Romalino, faça uma saudação para as pessoas que estão ao vivo agora, nesse instante, na comunidade Jesus na Rua. O senhor, como pastor integrante agora, né, do Jesus na Rua. Graça e paz, queridos irmãos. Nós somos o povo Jesus na Rua, e somos gratos e agradecidos a Deus por estarmos aí juntos, né? Levando o que de mais importante que pode existir é a palavra de Deus. Uma boa noite e Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Meus queridos irmãos, esse livro que nós vamos ler, nós vamos meditar no capítulo 7 de Mateus, dos versículos do 12 ao 17. Este livro, meus queridos, ele tem algumas características que são bastante interessantes. Quais são essas características, apóstolo? É porque é o seguinte, esse livro ele foi escrito por Mateus, que também é chamado de Levi. E nós estamos lendo o capítulo 7, o versículo, vamos ler, né? O capítulo 7, o versículo 12 do livro de Mateus, ou para os judeus de Levi. Esse Levi, meus queridos, ele representa no apostolado de Jesus Cristo a tribo de Levi. Por isso que num dos evangelhos sinóticos nós temos esta alusão a este homem chamado Levi, que é Mateus, que é Levi. E nós temos também, meus queridos, uma situação bastante interessante neste livro, é que a vivência dele foi de 30 a 33,5, mas a escrita desse livro é entre o ano de 60 e 70. Sobretudo, há um grupo de pessoas que entendem, né, que esse livro foi escrito em 68, já depois da morte de Paulo. Nós temos, inclusive, livros de Paulo que foram escritos depois da morte dele. E então nós vamos agora meditar nessa palavra. Irmã Márcia. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até nós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Meus queridos irmãos, essa palavra ela vem para a minha e para a sua família. Ela vem para nos dar oportunidade, para nos dar direção, para nos dar conforto, para nos dar consolo, para nos dar integridade, para nos dar essa direção dentro daquilo que nós precisamos em Cristo Jesus. Nós precisamos, meus queridos, relembrar algo muito interessante que o apóstolo Paulo nos exorta, né? Aqui é Mateus, né? Levi, mas o apóstolo Paulo, ele nos exorta a uma situação: sede sóbrios e vigilantes. Na família, meus queridos, nós temos que ter sobriedade e vigilância. Por que nós temos que ter sobriedade e vigilância? Para que nós não sejamos pegos de surpresa, não sejamos colocados de maneira equivocada nos lugares onde nós estamos vivendo, onde nós estamos recebendo aquilo que Deus nos dá através da palavra. Muitas vezes, meus queridos, nós queremos que as pessoas se comportem de maneira diferente ou divergente daquilo que a palavra de Deus diz. Para quê? Para que nós possamos colocar eles em patamares diferentes. Mas lembre-se que toda vida que nós elevamos uma pessoa a um nível mais alto do que o que ele alcançou através da leitura, do discernimento e da oportunidade da palavra, ele não fica lá, ele não consegue se sustentar. Então nós precisamos dessa cautela, meus queridos. Amém? Glória a Deus. Irmã Márcia, por favor, leia o versículo 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Olha só que coisa fantástica. Nós podemos ver claramente aqui a lei da semeadura. A lei da semeadura, apóstolo, sim, a lei da semeadura. Tudo que você plantar, certamente você colherá. Então, tudo que você quer que os homens façam a você, plante neles primeiro. Plante a palavra pura, plante a palavra sem mácula, sem mancha, sem interpretação divergente daquilo que a palavra quer dizer, e você terá pessoas fiéis, pessoas que têm uma direção de Deus na vida deles, um conforto e um consolo muito presente. Meus queridos, nós vamos agora passar, eu queria que a irmã Márcia falasse o nome desta palavra.
Frutos do coração. Essa palavra tem um nome. Amém, amém. Glória a Deus. Essa palavra tem o nome de frutos do coração porque nós temos oportunidade de fazer as coisas segundo tudo quanto está escrito na palavra de Deus, na sã doutrina, na Bíblia. E nós precisamos compreender, meus queridos, que além de nós termos esta oportunidade de levar a palavra de Deus a bom termo, a sã doutrina nos dando oportunidade, nós precisamos compreender que o momento em que você ouve a palavra, ele faz a diferença na sua vida, quando você deixa ela entrar no coração. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, agora nós vamos começar essa sequência de versículos que é de muita valia para a família cristã, a família que confessa o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que nós estamos falando para a comunidade Jesus na Rua. Nós estamos falando para pessoas cristãs que estão neste momento, ouvindo essa palavra e refletindo na sua vida aquilo que eles têm como premissa, como oportunidade, para que eles possam receber de Deus essa direção, esse conforto, esse consolo, na presença do Deus Altíssimo, através de quem é instruída toda a família no céu e na terra. Nós precisamos disso, meus queridos, por um motivo simples. Nós precisamos compreender no seio familiar aquilo que nós podemos fazer. Muitas vezes nós não queremos fazer a coisa da forma e do modo que Deus manda. Aí, meus queridos irmãos, é o fogo estranho no altar de Deus. Apóstolo, mas eu não sou líder na congregação, na comunidade. Eu sou uma pessoa que ouve a palavra, que está tranquila, está fazendo exatamente aquilo que precisa ser feito para que a gente possa avançar, para que a gente possa compreender, para que a gente possa entender. Então eu estou num patamar abaixo. Não, meu querido. Na sua casa, você é a palavra de Pedro, capítulo 2, versículo 9. E diz assim: vós, porém, sois, você é nação santa, sacerdócio ou sacerdote do rei, povo de propriedade exclusiva de Deus, comprado por alto preço. A sua família, meu querido e minha querida irmã, foi comprada por alto preço, preço de sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Irmã Márcia, por favor, leia o versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Amém, apóstolo? Amém. Essa porta, meus queridos, todo mundo encontra. A porta do mundo, todo mundo encontra. Mas a porta que leva, né, ao céu, né, leva a uma vida cristã equilibrada, essa porta, ela não é tão fácil de entrar. Ela não é tão fácil de encontrar. Ela não é tão fácil de ser percebida. Por que, apóstolo? Se ela é quem vai nos conduzir, ela é quem vai nos dar direção, quem vai nos dar conforto, quem vai nos dar consolo, é porque, meus queridos, hoje a porta está escancarada. Qual porta, apóstolo? A porta do planeta Terra, do mundo. Veja bem que
Jesus Cristo, se referindo aos apóstolos, ele diz uma frase maravilhosa: Pai, não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Por quê? Porque se tirasse aqueles apóstolos do mundo, aqueles homens do mundo, do planeta Terra, eles não teriam como pregar a palavra, a sã doutrina, não teriam como mostrar aquilo que Deus fez, porque é necessário, meus queridos, que nós tenhamos em mente aquilo que Deus quer que nós façamos no dia que se chama hoje. Irmã Márcia, o versículo 14, por favor. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém, apóstolo? Amém. Glória a Deus. E ainda tem um detalhe, isso é que nós estamos falando de casa de crente, viu? É casa dos filhos de Deus. Não é o mundo lá fora. E dentro da casa dos filhos de Deus está encoberto, não está latente, aberta para o entendimento de qualquer pessoa. Ai não, apóstolo, não. Você tem como entrar se você obedecer. Olha só que coisa interessante. Se você obedecer pai e mãe, você vai se afastar do mal. Se você obedecer pai e mãe, você vai achar essa porta aberta. Se você obedecer pai e mãe, você vai ter a oportunidade de viver uma vida cristã equilibrada. Se você obedecer, mas é necessário que você obedeça. A palavra de Deus, ela te diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, que não sejam meros ouvintes, mas operosos praticantes da palavra. E isso se refere ao patriarca da família, ao homem ou a mulher de Deus que está à frente dessa família. Não é só você chegar e mostrar o caminho, tem que caminhar no caminho com seus filhos. Essa palavra, meus queridos, ela gera fé no coração, ela gera fortalecimento no caminho, ela gera vínculo, né, de estabilidade, ela gera vínculo de amor, de carinho, de paz, de esperança, ela gera. E quando ela gera, ela nos transforma. Amém, meus queridos, glória a Deus. Irmã Márcia, por favor, o versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Amém, apóstolo? Amém. O apóstolo Paulo, ele diz uma coisa muito interessante. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. O apóstolo Levi, ele diz: acautelai-vos daqueles que vêm como ovelha, né, em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. O que é que significa isso, meus queridos? O apóstolo Paulo, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala sobre aquelas pessoas, né, que entram nas casas daquelas mulheres que estão ávidas por fazerem o que é errado, e elas têm essa oportunidade e fazem aquilo ali. Um outro momento, quando o apóstolo Paulo fala a Tito, né, para que ele pregue a sã doutrina, né, ele fala sobre isso, né, sobre aquelas mulheres, e aí ele enaltece as mulheres, e isso é muito importante, porque o apóstolo Paulo, ali na carta a Tito, ele vai falar sobre aquela situação daquelas
mulheres que pregam, que oram e que estão trazendo uma palavra de ética e coerência e ensinando as mulheres mais jovens, né, a respeitarem os maridos, a serem boas donas de casa, a criar bem os filhos. Então, tudo isso é tarefa dos crentes, tarefa das mulheres. Hoje nós vemos dentro das igrejas, forma um grupinho e aquele grupinho vai dizer para aquela jovem que se casou, que tem uma situação financeira, né, bem organizada, só que as pessoas não entendem que essa situação dela ter essa questão financeira é exatamente pelo fato do marido suprir a necessidade dela. Aí elas começam a dar conselhos, a aconselhar de maneira equivocada, de maneira divergente daquilo que a Bíblia diz que as mulheres devem fazer. Então, meus queridos, a sã doutrina é isso, a palavra de Deus é isso, ela tem que trazer em si um ensino, a correção, né, da palavra na vida das pessoas. É preciso, é necessário, é imperioso, é fundamental que as pessoas não distorçam a palavra, a Bíblia. Amém? Glória a Deus. Márcia, por favor, maninha, o versículo seguinte agora. O 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Essa palavra, né, do versículo 16, ela é bastante interessante. Olha só, pelos frutos. Nós temos o apóstolo Paulo que fala, né, sobre a questão dos frutos, e nós vamos ver isso nitidamente quando nós trazemos para perto de nós essa situação, esta oportunidade, este momento de alegria, de paz, de prosperidade, esse momento de longanimidade, esse momento de domínio próprio. Por quê? Porque estes são frutos do Espírito. Na realidade, eu costumo brincar que o fruto não é os frutos, é o fruto do Espírito, é semelhante a uma mexerica. E ela tem vários gomos, que são várias interfaces da ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Nós precisamos relembrar, meus queridos, uma coisa muito simples. Apóstolo, que coisa simples é essa? É que nós precisamos ler a Bíblia. A leitura da Bíblia faz a diferença na nossa vida. A diferença na nossa vida, para que nós possamos ser íntegros, corretos e honestos na presença de Deus Pai, através da vida de Deus Filho, pelo Espírito Santo que está dentro de nós. Nós precisamos, o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante, que você vai dar fruto e que o seu fruto permaneça. Nosso fruto, meus queridos, tem que permanecer. Permanecer aonde, apóstolo? Permanecer na conversão, permanecer na direção do Espírito Santo, permanecer na congregação, permanecer na comunidade, permanecer congregando com os irmãos, seja através da Bíblia, seja através de compartilhamento da palavra, seja através de situações que nós temos como fazer plenamente no dia que se chama hoje nas nossas vidas,
Nós precisamos compreender, meus queridos, exatamente isso, que a diferença entre o que você quer fazer e aquilo que Deus quer que você faça está numa coisa muito simples: ouvir a voz de Deus. Não, apóstolo, agora o senhor puxou pelo negócio aí. Não. Meus queridos, a voz de Deus é a Bíblia. Se você lê a Bíblia, você ouve a voz de Deus, porque é Ele falando. Veja bem, quando Deus Pai, lá no início, fez aquela proposta de façamos o homem à nossa imagem com a forma da nossa semelhança. O que ele estava dizendo? Vamos fazer o homem. Só que ele não estava sozinho. Ele estava lá com o Jesus e com Deus Espírito Santo. Então, diante dessa situação, o que aconteceu ali? Aconteceu, a Trindade se reuniu e construiu, né? E concordou em construir o homem, em fazer o homem. E diante dessa oportunidade, meus queridos, o que ele fez? Ele disse, façamos o homem, e veio morar, veio religar o homem a Deus. Porque ele não mora dentro do homem, viu? Senão nós teríamos uma possessão. E não é dessa forma. O Espírito Santo vem e liga o homem a Deus. Ele não mora dentro. Ele só vivificou o espírito do homem que mora no homem e que estava desligado de Deus. Por isso que o nome religião em grego é religare. É religar o homem a Deus. É a função da religião. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Irmã Márcia, o 17, por favor. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Amém, apóstolo? Amém. Aí a pergunta do Diário da Fé, a pergunta que não quer calar, é: você, homem e mulher de Deus, que fruto você está dando? Que frutos são observados na sua vida? Que frutos são observados através da sua vida? Que frutos são observados enquanto você está vivendo no seio familiar? Que frutos você demonstra através da vida cristã equilibrada, da leitura da palavra, da direção, do conforto, do consolo, de tudo aquilo que você pode fazer hoje pelas pessoas que estão ao seu redor, a saber, a sua família. Meus queridos, você não é chamado senão para pregar para a sua família. Se você já se converteu, você foi iluminado pelas luzes, né, de Jesus Cristo, como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de variação. Você foi iluminado, meu querido, minha querida irmã. Você tem passado isso para frente? Você tem pregado para as pessoas? Você tem mostrado com a sua vida? Tem um irmão, né, o Agostinho, e ele diz uma coisa muito interessante, né? Ele diz assim, Agostinho de Hipona, viu? Só para relembrar aí os desavisados. Ele diz assim, pregue a palavra, e ele repete isso 3 vezes. Na última vez ele diz, se preciso for, abra a Bíblia. Que é isso, meus queridos? É você pregar com a sua vida, é o seu modo de viver agradando a Deus e você trazendo exatamente esta situação na sua vida, no momento em que você tem oportunidade de fazer tudo segundo quanto está escrito na sã doutrina, na palavra de Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, neste momento pela tua palavra, fazendo morada em nossos corações,
fazendo morada em nossa vida, fazendo morada em nosso entendimento, fazendo morada no nosso corpo, fazendo morada nas atitudes corretas. Esta semana eu estava com uma determinada irmã e ela me falava que o entendimento dela era que faça o melhor possível era uma coisa boa, e não é. É fazer o correto, só o correto. Não precisa o melhor, não, só o correto. As pessoas não estão conseguindo fazer nem o correto, eles estão vivendo de maneira equivocada, de maneira a demonstrar a apostasia, estão apostatando da fé, estão vivendo dias difíceis porque estão se colocando em julgo desigual com pessoas e eles não conseguem compreender que aquilo que está posto ali não é para que seja feito daquela forma, mas que seja feito exatamente da forma correta, que é o que Deus quer que você faça. Deus não quer que você fique andando de um lado para o outro sem entendimento. Ele quer que você tome posição daquilo que Ele quer que você faça. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Amém, irmã Márcia? Amém, apóstolo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Romalino, o senhor podia fazer a bênção apostólica nesse instante? Para encerrarmos? Amém. Um prazer. O grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do Filho e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Márcia, ok. Amém.